Nesse módulo nós vamos falar sobre DNS, basicamente demonstrar o funcionamento do DNS, configurar um DNS cache, somente para cache numa rede local, e depois configurar um DNS mais próximo do que a gente encontra no mundo real. Então, aqui estão listados os conhecimentos prévios, referências e informações importantes. Eu sugiro que vocês leiam com cuidado mais sobre DNS antes de prosseguir com esse curso. Caso contrário, acho muito difícil compreendê-lo. Vamos lá então para começar. A gente tem uma árvore aqui que representa alguns nomes que estão disponíveis hoje na internet, e cada ponto desse ele é um nó que é gerenciado por diversos computadores. Então, por exemplo, nesse nó raiz nós temos vários computadores que contêm informações replicadas sobre quais computadores respondem para o domínio ARPA, quais computadores respondem para o domínio .com, quais computadores respondem para o domínio .edu e assim sucessivamente. Logo, quando eu quero fazer, por exemplo, uma busca pelo domínio CS, Berkeley, Edu, na verdade eu tenho que enviar uma consulta para esses DNS que são conhecidos como root servers, ou DNS raízes. Eles dizem para mim quais máquinas ou quais servidores de DNS são responsáveis pelo domínio Edu, que por sua vez dizem para mim quais são responsáveis pelo domínio Berkeley Edu, que por sua vez me indicam quais são os computadores responsáveis pelo domínio CS Berkeley Edu. Então a gente tem uma árvore onde cada nó desses é controlado por um conjunto de computadores, não por apenas um, exatamente para ter redundância e para ter suporte tolerante a falhas, né, ou a faltas, né, decorrentes em cada um desses computadores. Então, para começar, eu vou demonstrar essa árvore, que eu acho um caminho mais fácil. Bem, aqui está o VirtualBox. Eu criei aqui, renomeei, na verdade, uma das máquinas virtuais que eu já tinha para ArcDNS Client. Eu vou no Settings e vou configurar essa máquina para ter acesso direto à minha rede local. Então eu vou colocar ela com a opção NAT, e nessa opção NAT ela vai ter acesso à rede que a minha máquina hospedeira tem, ou seja, a máquina que realmente está rodando o VirtualBox. Então eu vou dar um OK aqui e vou botar essa máquina para fazer a demonstração para vocês dessa árvore. Então vamos lá. Legal. Então deixa eu abrir um pouco mais essa janela. Vamos lá. Vou logar aqui. Eu só vou recordar com vocês que eu estou abordando o DNS aqui usando IPv4, mas para tocar com outra versão de IP não é uma grande diferença. Então, e aliás, como hoje ainda o IPv4 é o que manda, então vamos tocar por aqui. Primeiro, pessoal, eu vou me transformar em usuário root do sistema. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro verificar se o meu sistema está atualizado. Quando eu dou um pacman -sy, ele traz para mim atualizações de pacotes que eu já tenho na minha máquina. No meu caso não tem nenhum pacote para atualizar. Então eu vou seguir instalando algumas ferramentas que eu preciso. O primeiro pacote que eu preciso é o DNS Tools. Esse pacote, na verdade não é DNS Tools, deixa eu procurar ele aqui. Vou procurar como DNS Lookup. Legal, é DNS Utils. Então vou instalar o DNS Utils, só para não ficar difícil de compreender. Quando eu faço esse "-s" maiúsculo, S minúsculo, eu posso fazer uma busca, um search, usando o pacman na base de pacotes disponíveis do Arc. E daí ele fala para mim qual pacote que tem, no meu caso, uma ferramenta que eu preciso chamada DNS Lookup. E esse pacote é o DNS Utils, e agora eu vou instalar o DNS Utils dessa maneira, com "-s", ele permite que eu instale. Então eu clico aqui, no Enter, instalo o DNS Utils, beleza, o DNS Utils está instalado, e agora eu tenho uma ferramenta disponível que chama DNS Lookup. Essa é a ferramenta que me interessa. A primeira coisa que eu consigo fazer, aliás, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de usar essa ferramenta,
é verificar se eu tenho uma rede disponível. De fato, como eu coloquei aquela opção NAT no VirtualBox, ele conseguiu se conectar à rede que localmente eu tenho na máquina hospedeira aqui. Então a máquina hospedeira já tem uma rede e ele consegue fazer com que a minha máquina virtual use a mesma rede da máquina hospedeira e aí eu consigo ter acesso à internet. Então se eu tentar pingar, por exemplo, google.com, eu vou ver que eu consigo pingar porque a máquina hospedeira permite que eu faça um redirecionamento para essa rede e acesse o Google, por exemplo. Tudo bem. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou instalar mais um pacote antes da gente ver o NSLookup com calma. Só tem um porquê instalar esse pacote e a gente já vai ver. Então eu vou primeiro procurar por esse pacote. Na verdade o nome desse pacote é Bind, eu sei que ele chama Bind, vem vários pacotes. E logo aqui no início eu tenho um pacote que é o que me interessa, que está dentro do Extra e o nome dele é Bind. Está aqui em cima. Esse pacote aqui. Esse pacote ele é uma implementação do DNS, do Domain Name System, para que eu possa configurar um DNS nessa máquina virtual que eu tenho aqui. No meu caso, eu ainda não vou fazer essa configuração. Eu vou só instalar ele para mostrar para vocês que esse pacote ele traz algumas configurações muito interessantes. A mais interessante é o seguinte: depois que eu instalei o Bind, eu entro dentro desse diretório /var named, e dentro do var named existe um arquivo chamado root.hint. Ele traz para mim dicas dos root servers. O que são essas dicas? Basicamente o que ele traz para mim, são nomes das máquinas responsáveis pela raiz do DNS, para a raiz de toda aquela árvore de DNS, né? Deixa eu até voltar na árvore. Por essa raiz aqui, por esse ponto aqui. Então aqui dentro desse arquivo eu vou ter todos os computadores responsáveis por esse ponto. Se eu tenho todos os computadores responsáveis por esse ponto, e eu consigo fazer perguntas para eles para conseguir descer a árvore, lógico, né, com esse passo eu consigo encontrar qualquer máquina disponível na internet, a partir do nome. Basicamente o que acontece no DNS é o seguinte, né, então eu vou tentar acessar um nome, e quando eu não conheço aquele nome, por exemplo, www.google.com ou www.yahoo.com, que é um caso que está aqui na árvore, eu não sei qual máquina responde por aquele nome, o que eu faço? Eu pergunto por um dos DNS que são raiz nessa árvore, ele fala para mim onde é o .com, pergunto para o .com quem é yahoo.com, ele responde para mim, pergunto para o Yahoo quem é www.yahoo.com, ele responde para mim quem é, retornando o endereço dessa máquina, o endereço IP, versão 4 aqui eu estou usando com vocês, e aí eu consigo fazer a conexão direta com essa máquina. Por quê? Porque a conexão de uma máquina A com uma máquina B só ocorre via endereço IP, e não via nome. O nome é só uma abstração que a gente cria para simplificar o processo de localização e comunicação com outras máquinas, para não ficar muito complicado de guardar um número, né? Assim como guardar um telefone, é mais fácil guardar o nome da pessoa. Bem, vamos lá. Aqui estão as máquinas. Eu tenho algumas máquinas aqui, tem a root servers que tem esse endereço IP aqui, tem a B, a C, a D, a E, e aí vai embora. Eu tenho um conjunto de máquinas aqui disponíveis. Tá? No meu caso, o que eu vou fazer para demonstrar para vocês? Eu vou pegar o endereço simplesmente da A root servers e vou me conectar nela. Então eu vou abrir um outro terminal aqui, vou me transformar em root ainda. Isso aqui na verdade é para eventualmente, talvez eu precise de algum comando aqui como usuário root, então eu vou ficar como root. E aí eu rodo o comando NSLookup. A primeira coisa que eu falo para o NSLookup é qual é a máquina que eu quero que ele se conecte. Então eu vou falar para ele se conectar com a rootservers.net, que tem esse IP aqui. 198, vamos lá, 198.41.0.4. Me conectei nessa máquina. Na verdade não é que eu me conectei, na verdade eu estou avisando que eu quero me conectar com ela, eu ainda não me conectei. Ele vai enviar um pacote, na verdade, para essa máquina nessa porta 53. É um pacote UDP, então na verdade não existe conexão, é só envio um pacote e recebo um retorno. É interessante que seja protocolo UDP, por quê? Porque ele fica mais leve em termos de comunicação. Eu não estabeleço uma conexão que com o DNS, no uso do DNS, eu não estabeleço uma conexão e isso faz com que a comunicação fique mais leve. Eu vou setar aqui Q igual a N. Esse set Q igual a N significa que qualquer query
será aceita. Set query igual a N. Quer dizer, qualquer resposta que ele tenha para minha consulta, para minha query, ele vai retornar para mim. Não importa. Então vou dar um Enter agora. Agora que eu estou conectado agora que eu passei as informações desse computador que responde pela raiz, eu posso perguntar coisas relativas à raiz. Se eu voltar na figura, repare, eu posso perguntar para ele sobre ARPA, sobre .com, sobre .edu, sobre .net, sobre .uk, sobre .br. Mas não adianta eu perguntar sobre os caras que estão abaixo. Ele só responde para mim sobre esse primeiro nível. Então eu vou perguntar para ele quem é BR. E ele traz para mim as informações relativas ao BR. Quando eu pergunto para ele quem é BR. Ele fala para mim quais são as máquinas que respondem para o domínio BR. Repara que tem de novo um conjunto de máquinas que responde para o domínio BR. Algumas delas até já tem um endereço diferente aqui. Eu não vou comentar disso agora, mas eu estou preocupado só com os endereços de IPv4, que são esses endereços que estão aqui. Legal. Repara o seguinte, então eu tenho esses computadores que respondem para o domínio BR. Tem uma informação muito importante aqui. Na hora que eu perguntei para esse computador que responde pela raiz, ele disse para mim que ele não é autoridade do domínio BR. Isso é uma coisa bem interessante. Ele fala para mim, olha, existe alguém que responde para esse domínio e não sou eu. O que eu posso fazer agora se eu quiser perguntar por exemplo, usp.br ou yahoo.br ou qualquer coisa.br. Yahoo não é um bom exemplo, mas tudo bem. usp.br. O que eu faço? Eu agora seto como servidor um desses computadores responsáveis pelo domínio BR. Seto também a query como anyAnswer, quer dizer, eu aceito qualquer resposta, e pergunto para ele, quem é .com.br. Repara que eu ponho um ponto no final. Esse ponto no final significa, a partir da raiz, procure por BR, procure por com. Ele vai responder para mim, ele vai trazer uma série de informações aqui para mim, relativas ao .com. Repare o seguinte, ele não trouxe aqui uma informação dizendo que ele não é autoridade. Porque, na verdade, as mesmas máquinas que respondem por BR, respondem por .com.br. E as máquinas estão listadas aqui embaixo. São esses computadores que têm esses nomes aqui e os endereços IP. Reparem só. Os endereços IP, eles nem aparecem aqui, porque, na verdade, são os mesmos endereços do passo anterior. Então, eu já sei que eu estou conectado em uma das máquinas que pode responder para mim qualquer pergunta sobre um nome ou um site, digamos assim, associado a .com.br. Legal. Então eu vou procurar aqui, por exemplo, google.com.br. Por exemplo. Então eu sei que eu não preciso mais setar o server, porque o server que eu estou já responde por .com.br. Não preciso setar uma query para N, porque já está setado. Então eu vou perguntar quem é google.com.br. E ele traz para mim uma resposta dizendo que ele não é autoridade para aquele domínio. Repare o seguinte, ele traz para mim um endereço IP também do servidor que responde por google.com.br. O que eu vou fazer agora? Eu vou me conectar então nesse servidor. Na verdade, eu vou enviar um pacote, desculpa, para esse servidor, porque eu estou usando DP, eu não estou fazendo conexão. Então eu vou setar o servidor como esse cara. O setQuery igual a N nem preciso fazer novamente, mas vou fazer só para vocês observarem. E agora eu posso perguntar para ele quem é www.google.com.br. Ou seja, só agora eu posso descobrir quem é a máquina www. Repara que www é um número, é um IP associado a google.com.br. Muitas pessoas ficam com uma crença de que www é um serviço, não, é um número IP associado a esse nome. O que eu vou fazer agora então? Eu vou tentar acessar e ele vai responder para mim que ele não tem uma autoridade sobre esse domínio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar logar em cima, eu vou tentar enviar uma mensagem para NS1. Então eu vou tentar enviar uma mensagem para esse NS1 server. Legal. Agora sim, agora está certo. Eu tinha usado esse endereço está errado. Tem que ser um dos endereços de servidor de nome. Repara que quando eu ponho esse nome aqui, ele já consegue descobrir o IP desse computador. Legal. setQuery igual a N, agora sim eu consigo perguntar quem é www.google.com.br. E ele responde para mim. Observe só, ele traz para mim alguns endereços associados a www.google.com.br.
No caso, tem 3 máquinas associadas a esse endereço. Tá? O que esse DNS está fazendo? Ele está fazendo uma política de round robin em cima desses 3 computadores. Tem horas que, se eu perguntar, ele vai retornar para mim esse como primeiro, tem horas que ele retorna esse, tem horas que ele retorna esse como primeiro. E daí o meu browser, quando se conecta em www.google.com.br, às vezes se conecta nessa máquina, às vezes nessa, e há um balanceamento da carga do servidor. Eu vou pegar esse endereço e vou copiar para vocês. Edit, copy, e vou abrir aqui um browser. Vou abrir um browser aqui. E eu vou, aqui no browser, digitar http e vou colar esse endereço. Repara que esse endereço abre para mim o Google. Então, observe de novo, quer dizer, eu não preciso de um nome, eu preciso, na verdade, de um endereço IP para ter acesso a uma página. Só que é muito complicado ficar guardando endereço IP na mente. É muito mais fácil o quê? Usar um nome. E é para isso, no final das contas, que o DNS serve. Para que eu guarde apenas um nome. O que é interessante dessa demonstração inicial? Eu posso usar o NSLookup para percorrer essa árvore aqui. Então eu saio dos DNS que respondem pela raiz e eles me dizem quais são os DNS que respondem, os servidores de DNS, ou seja, computadores que respondem para cada um desses nós. E daí eu consigo descer assim consecutivamente até chegar num computador. Por exemplo, www é um computador dentro desse domínio que está dentro desse outro domínio. E por aí vai até chegar na raiz. Então é assim que a gente começa o nosso módulo aqui de DNS para conseguir compreender um pouco mais sobre o DNS, o funcionamento dele. Agora eu vou fazer uma configuração muito simples. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, primeiramente, sair dessa VM. Eu vou até fechá-la para... Aliás, eu não vou nem fechá-la, eu vou usar essa própria VM, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil até. Eu vou fazer o seguinte. Vocês se lembram que eu instalei o DNS Utils aqui, dessa maneira. Tá? E eu também instalei, estou dando Ctrl C só para não ter que verificar, e eu instalei também o Bind aqui. Esse DNS Util ele deu para mim essa ferramenta NSLookup, que eu usei com vocês agora há pouco. E o Bind ele trouxe para mim um servidor DNS pronto. Eu posso configurar essa máquina agora como servidor de DNS. Isso é um negócio bem legal. O que eu posso fazer com essa máquina agora? Eu posso fazer o seguinte. Se eu simplesmente fizer isso daqui, etc.rc.d, e mandar startar o serviço named, ele starta para mim um DNS local, na minha máquina. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou numa outra tela, dar um tail do /var, /log, /messages. Eu estou sem permissão aqui, então eu vou me transformar em root. Vamos lá. Transformar em root. E eu vou dar um tail nesse arquivo. Esse tail vai permitir que eu veja o final do arquivo, né? Então tudo que acontecer de eventos aparece nesse arquivo. Eu vou startar o named e, por default, ele mostra umas informações que ele carrega para mim aqui dentro do messages. Repara que ele trouxe umas informações aqui, ó. Olha só, bastante informação, inclusive. Ó. Vou até subir para vocês verem onde que eu tinha dado uns enters. Ó. Tinha dado uns enters aqui antes. E aqui estão as informações do DNS que eu acabei de botar para rodar na minha máquina. Esse DNS que eu coloquei para rodar na minha máquina, se eu não faço nada, ele funciona como um DNS cache. O que significa isso? Se eu pedir algo para ele, se eu falar para ele quem é www.google.com.br, ele não sabe. O que ele faz? Ele encaminha essa pergunta para o DNS raiz aqui em cima, para os DNS, para as máquinas que respondem pela raiz, que encaminham para todas as outras aqui embaixo até chegar na máquina destino, que me interessa. Só que todas as informações de cache que foram obtidas no caminho até chegar na máquina destino são guardadas daí por esse computador meu. Então ele vai guardar tudo isso em cache. Quando eu pedir de novo essa informação, o que vai acontecer? Ele já tem localmente, ele não procura na rede e ele responde muito mais rapidamente. É muito comum configurar então DNS cache como esse para dar suporte a redes locais. Às vezes eu não estou interessado em configurar um domínio nessa rede local, mas é legal ter um DNS cache porque eu acabo mantendo informações locais na minha rede, os sites que são mais acessados, né, os nomes que são mais acessados eu tenho na minha rede. Eu não preciso sair na internet para localizá-los. Então o que eu vou fazer agora? Já tem um DNS rodando na minha máquina. Olha só, qual é o IP da minha máquina? Vamos lá.
é esse aqui, ó, 10.0.2.15. O que eu vou fazer então? Eu vou copiar esse IP e no primeiro módulo desse curso de administração de redes, eu comentei com vocês que eu poderia entrar no etcresolve.conf e configurar o meu DNS aqui. E como que eu configurava? Eu dizia isso daqui, ó, name server, e colocaria o IP na frente. O que eu estou dizendo agora? Se alguém precisar resolver um nome, peça para esse endereço IP. Esse endereço IP roda, na verdade, um servidor de DNS, que vai servir para mim como interface para aquela árvore de DNS coletando informações e mantendo em cache. O que acontece agora? Olha só, se eu fizer um ping num endereço qualquer, por exemplo, no nome qualquer, google.com.br, o que vai acontecer é que esse servidor... Opa, tem mais coisas para configurar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. Ah, eu já sei. Olha só. Eu vou mudar isso aqui para 127.0.0.0.1. E eu vou tentar pingar agora. Ele respondeu. Na verdade é o seguinte, por default, quando eu starto o DNS do jeito que eu startei, ele não roda em cima do IP 10.0. Alguma coisa que eu tenho. Ele roda em cima do IP 127.0.0.1, que é o meu IP de loopback. Então o que acontece no meu caso aqui? Eu tenho um DNS configurado, só que o IP dele é um IP, na verdade, que referencia minha máquina local. Daqui a pouco a gente vai configurar num outro IP, mais à frente. Tem mais um arquivo que eu gostaria de mostrar para vocês, que é esse arquivo aqui, etchost.conf. O host.conf, ele tem uma informação aqui que por enquanto me interessa, que é esse order. O que ele diz para mim? Ele fala o seguinte, toda vez que alguém der um ping ou tentar acessar um nome qualquer, pingar um nome ou acessar um nome via browser, procure primeiro no arquivo /etc/hosts. Então olha só, vou sair aqui do tail que eu tinha feito e eu vou dar um ls para vocês no /etc/hosts. Tem um arquivo aqui. Se eu der um cat nele, repara, ó, eu tenho nomes que são associados a endereços. Se eu colocar um nome aqui e associar um endereço, ele vai primeiramente procurar dentro desse hosts, então. Se ele encontrar lá um nome associado a um endereço, a única coisa que ele faz é usar aquele nome para referenciar o endereço destino e daí conseguir fazer um ping. Caso contrário, ele vai pedir para o bind. Quem é o bind? É o DNS. O que ele faz na etapa que se ele não encontrar no hosts, então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para o bind, que significa o quê? Significa abrir o arquivo etcresolve.conf, pegar esse endereço e mandar um pacote perguntando para esse endereço quem é www.google.com.br ou www.usp.com.br ou usp.br ou qualquer coisa assim. Se eu pingar, por exemplo, então www.usp.br, repara que na primeira vez, ó, demora um tempinho, ele conseguiu já resolver para mim o endereço. E daqui a pouco ele começa a pingar. Tudo bem, interessa para mim por enquanto a resolução desse endereço. Repara o que eu vou fazer agora. Eu vou pedir o Google de novo. Nesse passo ele já tem localmente esse endereço aqui. Ele já está mantendo em cache esse endereço. Ele mantém essa cache em memória RAM. É interessante comentar isso. Ele mantém essa cache em memória RAM. Legal. Agora a gente já resolveu uma segunda parte, que é o quê? Como configurar um DNS somente para cache. Agora a gente vai para a terceira parte, que é configurar um DNS de verdade, do jeito que a gente teria que configurar no mundo real. Ah, só uma coisa antes. Eu vou abrir um browser, só para mostrar para vocês que meu browser funciona. Ó, ele está pedindo www.guiafoca.org. Ele conseguiu resolver. Conseguiu achar o IP relativo a esse nome e se conectar. Por que ele conseguiu? Porque primeira coisa, o que ele fez? Ele foi lá no etchost.conf, viu que não existe guiafoca.org dentro do etc hosts, pediu para o DNS procurar. Quando ele vai pedir para o DNS, ele fala qual é o DNS que eu vou pedir? É esse aqui, que é o DNS que roda localmente na minha máquina. Esse DNS então vai manter informações de cache agora sobre o Guiafoca.
Então agora todas as vezes que eu abrir um browser novo aqui e procurar por guia foca, ele responde. Eu acho até que eu fechei aqui ao invés de abrir. Deixa eu digitar de novo. guiafoca.org, www.guiafoca.org. Legal. E aí ele responde achando a informação localmente no DNS cache que eu tenho aqui. Então ele acha qual é o IP relativo à guia foca. Ele demora um pouco porque, na verdade, a minha rede aqui está lenta, tá? Só para retomar com vocês, isso aqui é um endereço, tá? Então eu vou fazer só mais um teste ainda. Aliás, não vou fazer o teste, basta vocês voltarem o vídeo. Só para lembrar, o que eu posso fazer? Me conectar nos DNS raízes, perguntar para eles quem é org. Uso o NSLookup para isso. Daí ele vai responder para mim quem responde, as máquinas que respondem pelo org. Aí eu novamente faço o server, endereço dessas máquinas e pergunto quem é guia foca. Ele responde para mim. Aí eu faço o server nesse endereço e pergunto quem é www.guiafoca.org. Ponto. Sempre lembrar de pôr um ponto no final. Daí ele responde para mim qual é o endereço da máquina que responde pelo guia foca e aí eu uso esse endereço e ele abre para mim. Agora nós vamos configurar então um servidor de DNS com uma zona para ele e também configurar um computador aqui, esse computador no caso com o endereço 10.0.0.3. A primeira coisa que eu vou fazer é comentar com vocês o seguinte, eu vou voltar aqui, relembrar essa árvore, dizendo o seguinte, quando eu quiser registrar um domínio meu, por exemplo, sei lá, pinguim.br, eu crio aqui embaixo do BR um computador para responder por pinguim. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso registrar nesses DNS responsáveis pelo nó BR esse novo domínio chamado pinguim. Para isso, o que eu tenho que fazer? Basicamente, o que eu tenho que fazer é ir no site registro.br, que é esse site aqui, e aí eu consigo fazer uma busca por um endereço, por um nome, por exemplo. Eu vou procurar por Penguin, eu vou colocar .br. Vamos ver se esse nome está livre ou não. Repara o seguinte, ó, o domínio não está disponível para registro. Se ele estiver disponível, eu usaria. No caso, eu vou assumir que ele está disponível para registro. Tá? E vou usar esse domínio, não tem problema algum. Vou usar ele só para a gente testar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho que criar esse domínio. Para isso, eu vou startar duas VMs. Essa VM vai ter o DNS nela e essa VM vai ser cliente do DNS. Então, eu vou startar as duas, startando essa e startando a outra. Então, essa é o meu servidor de DNS e essa é o meu cliente de DNS. Então, vamos lá. Deixar as duas botarem. Vamos ver se essa máquina aqui eu estou com um problema porque eu matei ela durante a execução e acabou dando algum problema. Tudo bem. Eu faço o seguinte então, eu mato ela agora e uso outra, não tem problema. Eu uso aqui, por exemplo, esse roteador 1, eu vou renomear ele para DNS Server e a gente usa ele. Só que além de renomear ele, eu preciso vir no Network e deixar NAT aqui para poder instalar os pacotes que eu preciso nele. Então vou startar ele e vou instalar os pacotes. Quer dizer, vai ser só mais um passo aqui. Então vou deixar esse cara bootando, não tem problema. Eu vou nesse segundo aqui já logo, que vai ser o meu cliente de DNS. Então deixa ele bootando. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser logar nesse novo DNS Server aqui e instalar os pacotes que eu preciso, que é o bind e o DNS utils. Então eu vou logar aqui como teste. Logo. Abro um terminal. E transformo em root. E como eu tenho acesso NAT, ele tem acesso à mesma rede que a minha máquina hospedeira. E aí eu consigo dar um pacman aqui, atualizando o meu sistema eventualmente. Aliás, eu não vou nem atualizar o sistema, eu vou simplesmente fazer um "-sy", que serve só para eu pegar informações de novos pacotes que estão disponíveis. E vou instalar o DNS utils e o bind
Bind é o pacote que eu preciso para configurar um DNS nessa máquina. Yes. Pronto. Acabei de instalar. Saio daqui. Eu vou ter que reiniciar essa máquina para ela também ficar disponível na internal network e não na rede NAT. Então eu volto aqui no DNS Server, Settings, e coloco Network como Internal Network para que a rede que essa máquina está seja a mesma rede Internal Network que essa outra está. E agora eu rebuto o DNS Server, sem problema algum. Vamos lá então, vai botar. E eu tenho coisas para configurar nessa máquina que é a cliente, e tenho coisas para configurar no servidor. Então aqui no cliente eu já vou me transformar em usuário root. Tudo bem, já sou usuário root. E agora eu tenho que esperar botar o DNS Server. Vamos esperar um pouco aqui. Vamos lá. Usuário teste, senha, logando. Então agora eu vou abrir aqui um terminal, vou transformar em usuário root. E para começar eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês que tem um script dentro do etcrc.d que se chama named. Esse script, se eu der start nele dessa maneira, ele inicia para mim o DNS na minha máquina. Antes de startar então, a gente vai fazer outras coisas. A primeira delas é o seguinte: eu preciso configurar um IP para essa máquina. Essa máquina vai ter o IP 10.0.0.2. E essa máquina, que é o cliente, vai ter o IP 10.0.0.3. Tudo bem. Esse cliente aqui, ele precisa estar configurado para acessar o servidor de DNS. Para isso eu preciso mexer no resolve.conf, como a gente já fez antes. Preciso vir aqui dentro e colocar o name server, que eu vou perguntar toda vez que eu precisar resolver um nome, é o 10.0.0.2. Pronto, saio daqui e salvo. Beleza, aqui já não tem mais o que fazer. Eu só tenho mais o que fazer aqui, no DNS Server. Primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte. Existe um arquivo no etc chamado named.conf. Esse arquivo é bastante importante, então eu vou começar passando por ele. Esse arquivo tem o seguinte, ele tem uma tag options aqui com algumas definições. A primeira delas é qual é o diretório que contém as configurações do DNS. O diretório é o /var/named. Qual é o arquivo que vai ser criado quando o DNS for colocado para executar? É um arquivo de lock, é um arquivo só para alocar o serviço e saber que o serviço está rodando. É só para isso, é um arquivo que informa para mim que o serviço está rodando. Daqui para baixo eu vou focar no essencial. O essencial aqui é o seguinte, são as zonas que estão contidas aqui dentro. O que são essas zonas? Ó, repare que tem algumas zonas aqui que estão disponíveis. A primeira zona que eu tenho é essa daqui, ó, localhost. Eu tenho ainda uma zona por default, que é essa 00127 in-addr-arpa, e eu tenho uma zona ponto. Eu vou começar pela zona ponto, que é a principal. Todas as vezes que eu não tenho uma zona configurada, a pergunta, ou a query que chega para esse DNS é encaminhada para a zona ponto. Quem é a zona ponto? A zona ponto é uma zona de hint, é uma zona de dicas. Ela não é essa máquina que responde por ela. Se fosse essa máquina que respondesse por ela, estaria escrito type master. Então, no caso, é uma zona só que ela tem informações, mas ela não sabe se as informações estão corretas. São só informações que ela tem disponíveis. E essas informações estão dentro desse arquivo, root.hint. Onde está esse arquivo? Dentro deste diretório aqui. Ó. Se eu mudar esse diretório, ele vai procurar dentro de outro diretório o arquivo. Então eu vou no /var/named e vou procurar por esse arquivo root.hint. Vou abrir uma terminal. Vamos transformar em root. Vamos lá. E vou direto dentro do diretório var named. Aqui dentro eu vou ver que tem alguns arquivos. O arquivo que me interessa por enquanto é esse. Olha o que tem dentro desse arquivo, root.hint. A gente já tinha até dado uma olhada nele, né? Eu tenho alguns servidores que são responsáveis pela raiz da minha árvore de DNS.
Então eu tenho algumas máquinas aqui que respondem pela raiz. Não só uma, mas um conjunto. E todas elas têm informações replicadas. Tá? Então isso nada mais é do que esse nó aqui que a gente já tinha visto, que contém computadores que respondem por essa raiz. E aí eu pergunto para eles quem é BR e eles dizem para mim os computadores que respondem por BR, e assim sucessivamente, até chegar na máquina que eu preciso. No caso, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou criar uma zona aqui. Então eu vou começar criando uma zona, copiando essa informação da zona ponto. Só que o nome da minha zona vai ser... eu tinha usado acho que Penguin, né, como padrão, então eu vou criar a zona como Penguin. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é definir aqui penguin.com apenas. Isso mesmo. Então penguin. Vamos supor que seja penguin.com.br, por exemplo. Ela vai ser uma zona que esse DNS ele é master, isso significa que ele é dono dessa zona, ele responde por essa zona. Ou seja, se eu quiser registrar penguin.com.br no registro.br, eu vou ter que fazer isso de fato. Eu vou ter que, primeiramente, vou até abrir um browser aqui, eu vou em registro.br, procuro pelo domínio, se está disponível o domínio penguin.com.br. Repare que esse domínio já foi registrado, mas vamos supor que ele está livre. Então, se ele estivesse livre, eu iria registrar, iria avisar para as máquinas que respondem pelo BR qual é o conjunto ou subconjunto de máquinas aqui embaixo que vão responder por penguin.com.br. Lembre-se que quem responde por .com.br é o mesmo conjunto de máquinas que responde pelo BR. Por isso que eu registraria direto no BR o Penguin. Tudo bem? Legal, então eu tenho penguin.com.br aqui e aqui eu defino qual é o nome do arquivo que vai conter essa zona. Eu vou dizer que o arquivo é penguin.db. É um padrão muito comum usar esse .db, tá, pessoal? Então eu vou usar .db e vou salvar. E esse é o arquivo que eu criei, penguin.db. Ele foi criado dentro do /var/named, porque essa é a configuração de diretório que está aqui dentro do etc-named.conf. Basta eu subir aqui nesse arquivo, eu vejo que o diretório é /var/named. Então o arquivo penguin vai estar dentro desse diretório. Esse arquivo penguin aqui vai estar dentro desse diretório. Então o que eu faço? Crio o penguin.db. Está aqui um exemplo de penguin.db que eu criei. Como é que ele foi criado? Esse arroba significa uma variável de ambiente que representa penguin.com.br, que é o que foi definido aqui na zona. Então é esse nome da zona. Toda vez que eu pôr arroba, eu estou colocando esse nome. E aqui eu disse o seguinte, que o responsável por Start of Authority, quer dizer, a máquina responsável por dar início de autoridade a esse domínio é essa máquina dns.penguin.com.br. E o usuário que recebe e-mails é o usuário root que está nessa máquina. Repara que aqui eu não coloco um arroba. Recebe e-mails por quê? Por eventualmente o DNS deu um pau, deu qualquer coisa, ele que recebe e-mails. Eu não coloco o arroba aqui, coloco o ponto exatamente porque o arroba significa aquela variável de ambiente, que é penguin.com.br. Legal. A primeira coisa que eu defino é um número serial, por exemplo, como esse. Pode ser a data, como eu coloquei aqui, que indica para mim, toda vez que eu mudo o serial, um computador, um DNS responsável pela zona, ele sendo o mestre da zona, o master, ele faz atualização nos slaves, que são os escravos, né, que vão ter informações replicadas para uma eventualidade, né, do server falhar. A cada 3 horas ele vai fazer a replicação para os slaves. A cada 15 minutos ele vai tentar novamente fazer a replicação caso uma dada replicação que ele começou não funcione. Depois de uma semana, one week, ele expira os slaves, né? Ele faz os slaves expirarem caso ele não consiga atualizar os slaves, e ele também expira, inclusive. O que é esse um dia aqui? Esse é o tempo que um DNS cache fica com essa zona caso ele faça consultas a ela. Então o cache que a gente criou no passo anterior, se ele consultar um DNS como esse, ele vai ficar com por um dia com a informação de cache na memória dele localmente.
Se eu não quiser definir em hora, em minuto, em semana, em dia, etc., eu posso definir em segundos aqui. Se eu colocar um número aqui, significa segundos. Aliás, a maioria das pessoas fazem isso, por incrível que pareça, mas fazem. Aqui eu começo definindo quem é o name server, quem é a máquina responsável pelo DNS em si. No meu caso, é a minha máquina aqui que eu estou chamando ela de DNS. E aqui eu consigo cadastrar algumas máquinas. Então eu vou cadastrar a máquina DNS, é essa máquina própria, então é a 10002. A Computer 1 vai ser 10003, a Computer 2, 10004. E aí eu posso definir também quem vai ser www.penguin.com.br como sendo a própria máquina Computer 1. Para isso, se eu quiser referenciar essa própria máquina aqui, Computer 1, para o www, eu uso o canonical name, uso esse cname para isso. O que isso significa? Que o nome que vem aqui, que aqui vem um nome, desculpa, e não um endereço IP. O A significa address, que logo em seguida vem um endereço IP. Então, nesses casos, eu estou definindo endereços para as máquinas. Aqui eu estou dizendo que a máquina que responde para o www é a Computer 1. Se eu quisesse, eu poderia também definir um IP simplesmente aqui, 10005, por exemplo, sendo uma outra máquina ainda que responde por www. No meu caso, eu vou usar o canonical name só para treinar isso com vocês. O que eu posso fazer agora que eu criei a penguin.db? Basta eu startar o DNS. Para isso, eu rodo esse script aqui com start. O que eu faço agora? Eu testo. A primeira coisa que eu posso fazer para testar é dar uma olhada dentro do arquivo, eu vou até entrar nele de novo, /var/log/messages.log. Eu vou entrar, dar um tail, né, nesse arquivo e ver o que tem dentro desse arquivo. Depois que eu startei, eu vejo que existe uma zona chamada Penguin. Aliás, desculpa, tem um arquivo penguin.db que foi carregado e ele é responsável pela zona penguin.com.br. Se houver qualquer falha, ela aparece aqui. Quando ela é uma falha normal. Tá? Tem algumas falhas que não aparecem, na verdade. O que eu vou fazer agora? Eu consigo agora, nessa máquina que é cliente, dar um nslookup para server 10002, que é essa máquina que responde pelo DNS. E aqui eu falo, olha, qualquer pergunta, aliás, para qualquer pergunta que eu fizer, eu quero qualquer resposta. Query igual a N significa isso, né? Qualquer resposta que você tiver, me passe. E eu vou perguntar para ele quem é penguin.com.br, ponto. E ele retorna para mim, olha só, qual é a máquina responsável por gerenciar esse DNS, que é dns.penguin.com.br, qual é o usuário que vai receber e-mails caso tenha um problema no DNS, que é o usuário root que está dentro dessa máquina de DNS, que é só uma máquina, é só um nome para ela. Qual é o serial, qual é o refresh, o retry, todas aquelas informações que eu tinha comentado com vocês em termos de semanas, de dias e tudo mais. O que eu posso perguntar para ele agora? Quem é www? Aliás, eu não vou nem perguntar quem é www, eu vou começar perguntando para ele, vou até abrir aqui o penguin.db, perguntando para ele quem é computer1.penguin.com.br. Ponto. E ele fala para mim, ó, que é o 10003. Repara que bateu, né, com essa máquina aqui. Vou perguntar para ele agora quem é o computer 2.penguin.com.br. E ele fala para mim que é o 10004, funcionou. E perguntar para ele quem é o www.penguin.com.br. E ele retorna para mim que é um nome canônico, olha. Ele é, na verdade, quem responde por www é o computer 1. Daí o que um DNS cache faria numa situação como essa? Ele pergunta, então, quem é quem é computer1.penguin.com.br, penguin.com.br, e aí ele retorna quem? O endereço desse cara, que é o 10003. Além disso, pessoal, eu preciso configurar mais uma coisa no DNS. Eu configurei no DNS uma zona que, a partir de um nome que alguém me passa, eu devolvo o endereço IP. Eu tenho também o reverso, a zona reversa. O que é a zona reversa? A zona reversa é o seguinte: o que acontece se eu vier aqui nesse cliente, der um nslookup no servidor 10002 e ao invés de falar para ele set query igual a nanswer, do mesmo jeito, e perguntar quem é a máquina 10002, eu quero que ele responda para mim qual é o nome associado a essa máquina. Então posso também fazer o reverso disso, ou seja, dado um IP, fala para mim qual é o nome associado. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu vou voltar aqui no meu servidor de DNS
e vou criar uma zona a mais aqui, além dessa zona Penguin. Essa zona, pessoal, é uma zona um tanto especial. Eu vou copiar essa zona que tinha aqui em cima, 127. Repara só nessa zona aqui, que interessante. 127, 0, 0, alguma coisa. O que significa isso? Existe nos DNS raízes, ó, nessa raiz, existe um conjunto de computadores que responde por um nó chamado ARPA. E dentro dele um nó chamado INADDR. E aqui embaixo existem daí computadores para responder para a rede 10, para a rede 11, para a rede 12, para várias redes. E assim eu consigo fazer uma conversão, dado endereço IP, voltar no nome associado naquele endereço. No meu caso, como eu estou na rede 10, olha o que eu vou fazer. É sempre 10, 0, 0 alguma coisa. Então eu vou pôr 0, 0, 10. Quando alguém tentar pingar 10.0.0. alguma coisa, eu entro dentro dessa zona. Repara que é ao contrário o nome, né? Ele está ao contrário aqui. Eu vou ser mestre dessa zona, né? Esse computador vai ser mestre da zona. E aí eu vou colocar aqui rede 10, por exemplo, .zone vai ser o nome do meu arquivo. E aí simplesmente o que eu vou fazer é criar esse arquivo. Esse arquivo eu tenho que criar também dentro do varnamed. Ele é, na verdade, um clone desse cara, 127.0.0.zone. Então eu vou copiar esse cara como rede 10.zone. É isso que eu vou fazer. O que vai ter dentro do rede 10.zone? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, eu vou eliminar algumas coisas, eu vou simplificar esse arquivo. Vamos lá. Vou dar uma simplificada nele. Ele é muito parecido com o outro, mas tem umas coisas aqui que eu não preciso, então eu vou simplificar. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, esse arroba significa exatamente isso daqui. Tá? É só isso que a variável arroba significa, uma variável de ambiente. Então quem vai ser responsável por essa máquina? Vai ser a minha máquina chamada o quê? dns.penguin.com.br. Opa, faltou um ponto aqui. Quem é o usuário responsável? É root.dns, por receber e-mails, né? Por uma eventualidade, falhar o DNS, qualquer coisa. É esse usuário aqui. Aí eu tenho o serial da mesma maneira. Eu vou colocar aqui um serial na data de hoje, 10/2/16, por exemplo. E eu vou deixar o refresh, que é as mesmas informações que eu tinha comentado antes. E aqui o que eu preciso? Eu preciso dizer quem é o responsável pelo DNS. O responsável pelo DNS é dns.penguin.com.br. Tá? Só que repara o seguinte, nesse caso, eu vou precisar colocar aqui de fato dns.penguin.com.br. Aqui. Tá? Eu vou precisar colocar essa informação completa. Por quê? Porque está dentro de outra zona. Vamos lá. O que eu posso definir aqui? Agora eu posso definir isso daqui. Ó. Quem vai ser o 10.0.0.2? Ele vai apontar, ó, em PTR, é em pointer mesmo, ele vai apontar para uma máquina que chama Computer 1. Era isso? Ah, não. O Computer 1 é o 3. O Computer 2 é o 4. Eu vou configurar só esses dois, porque agora é só um exemplo, tá? Eu poderia adicionar quando eu quisesse aqui. Então, o que acontece quando alguém me pedir 10.0.0.3? Eu vou associar esse IP a esse nome, a Computer 1. Ou eu poderia colocar computer1.penguin.com.br, e aí deixar o nome completo. Aliás, eu vou deixar só assim, sem um ponto no final. Nome completo. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu saio daqui e reinicio novamente o meu DNS. Então eu vou lá no script, named, dou um stop nele, matei, agora é certeza que eu matei, dou um start nele. Legal. E eu vou dar uma olhada aqui se tudo foi carregado corretamente. Deixa eu ver se tem alguma... Tem uma zona aqui que eu tinha criado, né? É engraçado, ele não deu informação para mim daquela zona que eu criei, né? Vamos testar. Eu vou até reiniciar mais uma vez, vai, para ter certeza. Dá um stop em start. Vamos ver se ele conseguiu carregar agora. Aparentemente ele não está me dando informação. Eu vou tentar. Vamos lá. Vamos ver se está rodando. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou nessa máquina cliente. Vou dar um nslookup. Server 10.0.0.2. Set query igual a nanswer. E pergunto para ele. Quem é 10.0.0.3? E ele ainda não está respondendo para mim. Acho que tem algum
problema aqui de novo nesse cara aqui. Deixa eu ver. Eu tô achando que esse ponto aqui no final que eu esqueci. Vamos lá. Vou dar um stop. Vou dar um start. Deixa eu ver se ele carregou a zona. Não carregou ainda. Deixa eu ver uma coisa. Aqui tá certo. Dentro desse arquivo tá certo. Rede 10.zone. Deixa eu ver aqui. Rede 10.zone. Eu vou até pegar esse usuário e vou definir. Falta definir aqui que o grupo desse arquivo é named. Então eu vou dar um chal aqui. root.named nesse rede 10.zone para ele ficar com o grupo correto relacionado a esse arquivo. Tudo bem. Eu vou dar um stop de novo e um start. Vamos dar uma olhada. Ele carregou agora. Repara o seguinte, só o fato de eu esquecer de colocar o grupo correto para esse arquivo fez com que ele não carregasse o arquivo, porque o bind não está usando o usuário root para rodar, ele está usando um outro usuário que pertence ao grupo named, acho que é isso, né? Deixa eu conferir aqui se o nome do grupo é esse. Deixa eu dar um ls, named é o nome do grupo. Então se eu não colocar o grupo correto aqui, ele não vai rodar. Interessante que aconteça isso até para vocês observarem. Então eu vou tentar de novo. Ó. Vou dar um nslookup, vou dar um server 10.002, set query igual a nanswer e pergunto quem é 10.003 e ele responde para mim. Quem é 10.004 e ele responde para mim. Tá? E aqui eu poderia então associar a cada IP desse um nome e aí toda vez que alguém perguntar sobre um IP ele obtém um nome. E eu tenho já outra zona, que é essa zona PenguinDB, que toda vez que alguém pergunta por um nome, eu entrego um IP. E essa daqui, toda vez que alguém pergunta por um IP, eu entrego um nome. Repara, o DNS é só para isso. Dado um nome, entrego um IP para assim eu poder fazer a conexão. Ou dado um IP, me dá um nome. Tá? Muitas vezes, para que serve dado um IP eu pegar um nome? Para eu confirmar se aquele IP realmente está relacionado àquele nome. Isso é uma coisa muito comum de fazer em servidor de e-mail. O servidor de e-mail faz esse tipo de confirmação. Nem todas as aplicações fazem esse tipo de confirmação, mas o servidor de e-mail faz. Bem, é isso. Então terminamos mais